Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 7 de outubro de 2023. Faremos a introdução da lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. A lição dessa semana será, na verdade, uma continuação daquilo que foi a lição que estudamos na semana passada. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje faz parte daquilo que é chamado de a Grande Comissão, que está em Mateus, no capítulo 28, verso 19, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de nós podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, obrigado pela certeza que temos de que Tu estás conosco. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Sabemos que temos recebido muito mais do que aquilo que merecemos. Sabemos que a Tua graça nos alcança onde quer que estejamos. E é exatamente confiando na Tua graça, entendendo que o Senhor tem uma preocupação genuína com cada um de nós, que nesse momento colocamos diante de Ti cada um dos pedidos que estão no nosso coração. Alguns dos pedidos têm sido mencionados dentro do nosso canal, mas outros, Pai, têm estado lá no coração dos Seus filhos. Eu quero colocar cada pessoa que nesse momento ora comigo. Não importa onde ela esteja, não importa quais sejam as suas lutas e dificuldades. O que nos importa nesse momento é que sabemos que o Senhor se importa conosco. E é exatamente por isso, e em nome de Jesus, que entramos de forma ousada na Tua presença. Por favor, opera um milagre na vida dos Seus filhos que nesse momento se colocam diante de Ti. Coloque também, Pai, o estudo que faremos da Tua palavra e Te pedimos que o Teu Espírito fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero que você tente imaginar o que é que significou para os apóstolos aquele momento. Não sabemos exatamente que dia da semana foi, sabemos apenas que foram 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Sabemos que durante esses 40 dias, Cristo Jesus apareceu várias vezes aos discípulos em lugares diferentes, desde pouco depois da sua ressurreição, quando eles estavam todos fechados dentro do cenáculo, o mesmo lugar onde tinham tomado a ceia na quinta-feira à noite com Jesus, na quinta-feira que antecedeu a sua prisão. Depois da ressurreição de Jesus, eles ainda estavam trancados ali com medo de serem presos e de terem que responder diante do Sinédrio e morrer como seu mestre, aliás, havia feito. Jesus aparece simplesmente no meio deles e diz: paz seja convosco. Os evangelhos não pouparam aquilo que foi a reação dos discípulos. Se esconderam num dos cantos da sala, acuados, achando que se tratasse de um fantasma, de um espírito. E Jesus olha para eles e diz: amigos, sou eu. O que é que vocês estão comendo? E eles mencionaram que tinham acabado de comer peixe assado, que tinham comido ainda como sobremesa um favo de mel. E Jesus se senta à mesa, come, olha para eles e diz: vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. E então eles se aproximam de Jesus. A partir daquele momento, Jesus apareceu também a muitas outras pessoas. Houve algumas dessas aparições que foram aparições a indivíduos isolados. Paulo, por exemplo, vai mencionar que Jesus apareceu especificamente a Pedro. Houve um diálogo específico com Pedro, que não é, de alguma maneira, descrito nos evangelhos. Deve ter sido alguma coisa muito pessoal, provavelmente porque Pedro teria negado o próprio Cristo durante 3 vezes. Jesus teve um diálogo especial com ele. Houve uma outra aparição que é mencionada pelo próprio Paulo, que também aconteceu em relação ao seu irmão de sangue, que era Tiago. O fato é que Tiago, juntamente com Judas e os demais irmãos e irmãs de Jesus, não acreditavam na sua divindade. E depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, eles assumem um papel preponderante dentro da pregação do Evangelho. Tiago, por exemplo, assume o papel de pastor da igreja de Jerusalém. É ele quem vai presidir o primeiro concílio, que vai aparecer lá em Atos no capítulo 15. Aquele é o irmão de Jesus, o mesmo que escreveu a carta de Tiago, que está registrada na própria Bíblia.
Judas, um dos seus irmãos, também assume um papel preponderante na pregação do Evangelho. Uma das cartas que encontramos também, exatamente antes do Apocalipse, foi escrita por ninguém menos do que o Judas, irmão de Jesus. Você percebe que esses encontros isolados que Jesus teve foram muito importantes. Mas houve outros encontros com o grupo todo, onde Jesus Cristo ele foi ensinando, foi falando da natureza do seu reino. Atos, no capítulo 1, vai falar sobre isso. Que nas diversas aparições, Jesus foi conversando com eles a respeito da natureza do reino, até porque eles achavam que Jesus Cristo, na sexta-feira, que era a sexta-feira da Páscoa, na qual Cristo Jesus foi crucificado, eles esperavam que, na verdade, ele se tornasse rei na Páscoa. Eles imaginavam que o reino de Cristo era um reino terrestre. Essas aparições de Jesus durante esses 40 dias foram fundamentais. No final desses 40 dias, numa das montanhas da região da Galileia, assim é descrito, pelo menos lá em Atos capítulo 1, e Jesus tem o último encontro com os apóstolos. Paulo chega a mencionar que cerca de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Participaram desses diversos encontros com Cristo Jesus. Nesse último encontro, Jesus vai dar uma ordem a eles, que é a ordem descrita aqui em Mateus capítulo 28, 19, onde ele vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Façam discípulos, batizem as pessoas, ensinem as pessoas. Tem muita coisa envolvida dentro do contexto da Grande Comissão. Existe muita mensagem importante, profunda dentro da Grande Comissão. Algumas pessoas olham apenas para o aspecto relacional que está embutido aqui na Grande Comissão. Façam discípulos. Fazer discípulos é alguma coisa que era muito complicado naquela época. Fazer discípulos significava trazer pessoas para junto de si, e enquanto você ensinaria essas pessoas através do contato diário com elas, enquanto você estivesse andando, comendo, o que Jesus fez com os 12. Durante 3 anos e meio eles andaram com Jesus. Não apenas ouviram o que ele tinha a dizer, mas eles também experimentaram coisas com Jesus, se sentaram, comeram com ele, viram enquanto Jesus orava, tanto que em alguns momentos até pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Eles queriam ter essa mesma experiência. Viram Jesus operar milagres, receberam de Jesus autoridade para operar milagres também. Jesus está falando disso: façam discípulos. Fazer discípulos é um princípio relacional, onde o indivíduo vai andar com você para viver a experiência do Evangelho da mesma forma que você vive. É claro que esse é um dos aspectos que está aqui envolvido. Há outro aspecto que é ensine as pessoas. O ensinar pressupõe que você vai colocar diante das pessoas o conhecimento que adquiriu da parte do próprio Senhor. Há aqui um outro elemento que é batizar as pessoas. O batismo ele foi estabelecido por Jesus como uma substituição do próprio rito da circuncisão. No contexto do Antigo Testamento, o indivíduo, para poder participar do povo de Deus, tinha que passar pelo rito da circuncisão. No Novo Testamento, agora, a circuncisão é substituída por nada mais nada menos do que pelo batismo. Então, o indivíduo, quando compreendeu aquilo que Cristo tem para ele, qual é a proposta de andar com Cristo Jesus, ele passa agora pela experiência do batismo, o novo nascimento em Cristo. É o ritual de iniciação. A partir daí, ele se torna efetivamente discípulo de Jesus. Tem muita coisa embutida nisso tudo. Na Grande Comissão, nós encontramos não apenas uma ordem. Isso aqui é tão importante que quando você vai analisar os próprios evangelhos, todos os evangelhos, com versões diferentes, com interpretações diferentes, mas contendo os mesmos elementos, vão aparecer tanto no evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, também no evangelho de Mateus, que provavelmente foi o segundo a ser escrito. Lucas também vai trazer uma versão dele. Lucas teria sido o terceiro evangelho a ser escrito, e João, que foi o último dos evangelhos a ser escrito, provavelmente, se não o último livro, talvez o penúltimo livro do Novo Testamento a ser escrito. Em todos eles você encontra a mesma dimensão de envio por parte de Cristo Jesus, o que significa que há uma responsabilidade que Deus espera que cada um dos seus discípulos assuma no momento em que se torna discípulo dele.
Quando você se torna discípulo, automaticamente você vai se tornar um discipulador. Como discipulador, você tem que fazer discípulos, você tem que ensinar esses discípulos, batizar esses discípulos, ajudá-los a se tornar também discípulos que fazem discípulos. Que elementos estão envolvidos aqui no contexto da grande comissão e como nós podemos cumprir essa grande comissão na nossa vida? Bem, é exatamente isso que nós vamos estudar durante essa semana. Eu espero que você tenha, na semana passada, levado a sério aquilo que foi o comprometimento que nós fizemos. No sentido de escolher alguém para poder orar por essa pessoa, de clamar a Deus por ela. Eu espero que você tenha feito isso. Eu gostaria realmente que nessa semana você clamasse a Deus para que Deus pudesse realmente tocar no coração dessa pessoa, para que você possa colocar em prática os princípios da grande comissão com essa pessoa. Eu queria que nesse momento você gastasse alguns momentos, você e Deus, orando mais uma vez por essa pessoa, e dizendo a Deus: Senhor, hoje é sábado, estou aqui começando a estudar uma lição que vai desdobrar a grande comissão. Orei por uma pessoa durante toda essa semana, me ajuda nessa semana a colocar os princípios da grande comissão em andamento com essa pessoa por quem eu estou orando. Eu espero que Deus te use grandemente como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu estudo a lição. E você?